E nós temos focalizado a carta aos Hebreus, uma carta preciosa, valiosa, muito útil, para que a gente, espero que a gente já tenha descoberto algumas coisas aí a respeito do Senhor Jesus, né? Nós já descobrimos que a pessoa dele é superior, descobrimos que o sacerdócio dele é superior, e descobrimos que o sacrifício dele foi superior, né? Depois de apresentar essa pessoa ilustre, né, o escritor agora tem como objetivo mostrar como pessoas do passado colocaram a sua fé e a sua confiança nesse personagem ilustre que está sendo mencionado, que foi mencionado nos 10 primeiros capítulos desta carta, o Senhor Jesus Cristo. E o escritor está mostrando que vale a pena pôr a nossa fé nele, depositar a nossa confiança nele. E ele cita, então, os exemplos de vários heróis da fé. Nós já temos examinado os versos 4 até os 7. E nesses versos, nós encontramos heróis da fé que pertencem ao período da história relatada no livro de Gênesis, que nós chamamos de história primeva. Quando nós analisamos o livro de Gênesis, até o capítulo 11, nós vemos Deus tratando com a humanidade em geral. E esse período da história humana, nós chamamos de história primeva, ou primitiva, né, como queiram dizer. Mas quando quando Moisés, inspirado por Deus, chega no capítulo 12 de Gênesis, aí a gente observa que aquele funil tão largo, ele se estreita. E agora o escritor, Moisés, ele tem o objetivo não de relatar a história primeva, mas a história do povo de Israel. E ele começa por aqueles que formaram a nação de Israel, que são chamados de patriarcas. Então, se você quiser, nós estamos estudando a carta aos Hebreus, mas se você quiser uma dica para dividir o livro de Gênesis, uma divisão sugerida é capítulos 1 a 11, a história primeva. Capítulos 12 a 50, a história de Israel e, particularmente, dos patriarcas de Israel. E nesses patriarcas são mencionados aí Abraão, sua esposa Sarai, Isaque, sua esposa Rebeca, Jacó, suas esposas e filhos, e dentre os seus filhos, José. Então, se a gente quisesse pegar uma linha genealógica dos patriarcas, nós diríamos Abraão, Isaque, Jacó e José. O escritor da carta aos Hebreus, obviamente, ele conhecia muito a história de Israel, né? Porque ele estava se dirigindo a esse povo. E, obviamente, ele conhecia o livro de Gênesis. E ele vai seguir a mesma linha genealógica dos patriarcas que Moisés usou ao escrever o livro de Gênesis. O escritor aqui da carta aos Hebreus, ele vai mencionar Abraão, Sara, Isaque, Jacó e José. E o trecho que nós vamos focalizar hoje vai do versículo 8 até o verso 22. Então, se no capítulo 11, versos 4 a 7, nós focalizamos os heróis da fé da história primeva, agora do verso 8 até o verso 22, nós vamos focalizar os heróis da fé da era patriarcal de Israel.
E é interessante isso, que o escritor da carta aos Hebreus, ele vai mencionar os mesmos personagens que os patriarcas que Moisés mencionou ao escrever o livro de Gênesis. Agora, tem uma diferença entre Moisés, que viveu 1.500 anos antes de Cristo, o escritor da carta aos Hebreus, que viveu no primeiro século da era cristã. Você tem aí 1.600 anos aproximadamente separando um do outro. E por que eles seguem a mesma linha, focalizando os mesmos personagens, os mesmos patriarcas? Bem, a explicação é uma só. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus. E quando Pedro escreve a sua carta, no capítulo 1, verso 21, ele diz: nenhuma profecia veio de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Eu gosto de usar a expressão: Moisés não foi autor dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele foi o escritor. João não foi o autor de 5 livros no Novo Testamento: o Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Ele foi o escritor. Porque autor da Bíblia é um só: Deus. Autor quer dizer o mentor, a fonte intelectual de onde surgiu a ideia de escrever, entendeu? E não só a ideia, mas do que deveria ser escrito. É verdade que Deus respeitou o estilo de cada escritor, e é por isso que nós temos estilos variados, não só gêneros literários diferentes, mas estilos de escrita diferentes. Mas o autor da Bíblia é um só. E aqui tem mais uma comprovação que eu estou dando para vocês. 1.600 anos, aproximadamente, separaram Moisés do escritor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos qual é, com exatidão. Mas não tem problema, porque o mesmo Espírito Santo que guiou Moisés a escrever o Pentateuco, guiou também o escritor da carta aos Hebreus para escrever essa carta preciosa. E é por isso que os dois escritores seguem a mesma linha genealógica dos patriarcas em Israel. Ok? Então vamos lá começar. Nós vamos, em vez de fazer a leitura do trecho todo hoje, nós vamos ler 1, 2 versículos e vamos fazer alguns comentários desses versos. Vamos começar com o verso 8. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Bem, nós já dissemos isso para vocês, mas nós vamos repetir. O escritor, ele vai enfatizar o seguinte fato: fé não é dar um passo no escuro, mas fé é uma resposta positiva a uma revelação feita por Deus. Essa resposta positiva, sabe como é que o escritor sagrado chama? Obediência. Entendeu? Então, nós poderíamos dizer o seguinte: Deus chamou, diz o começo do versículo, Deus prometeu. Essa foi a parte de Deus. E qual foi a parte de Abraão? Abraão creu e por isso Abraão obedeceu. Ok? Deus deu uma revelação a Abraão. E Abraão respondeu de forma positiva a essa revelação. Ele não deu um salto no escuro, um pulo no escuro, um passo no escuro. Não. Ele respondeu a uma revelação de Deus. É um fato que a revelação de Deus não foi completa.
E sabe, nós aprendemos uma coisa nas Escrituras. Deus revela o suficiente para nós darmos um passo. E ele aguarda a nossa resposta positiva. Como é que nós chamamos essa resposta positiva? Obediência. Na verdade, essa resposta positiva, ela tem duas partes, uma interna e a outra externa. A interna é fé. Eu creio no que Deus está falando. E porque eu creio, a resposta positiva externa é obediência. Ok? Então, o escritor diz, Deus chamou e Deus revelou algo a Abraão. O que foi que Deus revelou a ele quando Deus o chamou? Vamos lá para o livro de Gênesis, para nós vermos exatamente essa ocasião em que Deus chamou Abraão. Gênesis capítulo 12. Lembra que eu disse que até o capítulo 11, Moisés nos relata a história primeva. E a partir do capítulo 12 de Gênesis, nós entramos agora na história de Israel. E numa época da vida do povo de Israel, chamada época patriarcal. Certo? E nós vamos ver como a nação de Israel começou a existir através do primeiro patriarca, que foi aquele que deu origem à nação de Israel do ponto de vista humano. E quem foi esse patriarca? Abraão. Agora veja, capítulo 12, então, de Gênesis, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão. Nessa ocasião, o nome dele ainda era Abrão, e não Abraão. É bom lembrar que o nome Abrão significa pai exaltado. Mas naquela cultura onde ele vivia, um pai só era exaltado perante as pessoas quando ele tinha uma descendência, e quanto mais filho, quanto mais numerosa fosse a sua descendência, mais ele era reconhecido e exaltado perante a comunidade que ele vivia. Nessa ocasião, Abrão não tinha filhos. Então, era até um paradoxo a interpretação do seu nome. Como é que um pai pode ser exaltado se ele não tem nenhum filho? Interessante, né? Mas Deus fez uma revelação, Deus o chamou e faz uma revelação. Vamos ler, capítulo 12, verso 1. Sai da tua terra. Qual era a terra dele? Ur dos caldeus. Da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bem, não é o nosso objetivo o estudo das alianças que nós encontramos na palavra de Deus. Mas aqui é o primeiro trecho que define a aliança, um concerto, um pacto que Deus estabeleceu com Abraão. Os estudiosos chamam esta aliança de aliança abraâmica. E ela deu origem depois à aliança palestiniana, à aliança davídica e à nova aliança, da qual nós pegamos uma carona. Né? Aliança abraâmica. Deus fazendo um acordo com um homem. Nós não vamos estudar com pormenores os detalhes desta aliança, mas nós ficamos impressionados de ver os seus termos, e nós notamos o seguinte: Deus pediu a Abraão para ele sair da sua terra
e ir para uma terra que Deus não havia dito qual era essa terra. E é por isso que, se vocês estão aí com o trecho de Hebreus aberto, o final do versículo 8 diz: ele partiu sem saber onde ia. Isso mostra que ele não tinha uma revelação completa dada por Deus. E é por isso que eu disse, e vou repetir, que quando Deus faz uma revelação, ele dá uma revelação suficiente para nós darmos um passo. E aí ele vai exigir uma resposta positiva da nossa parte a essa revelação. Qual é a resposta positiva? Internamente, fé. A crença de que Deus vai cumprir aquilo. E externamente, eu vou obedecer até onde Deus me revelou. Entenderam por que fé não é andar no escuro? Mas fé é dar um passo de cada vez, sempre do tamanho da revelação que Deus nos concedeu. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e prometeu para ele bênçãos que nós não podemos nem imaginar o alcance destas bênçãos. Mas eu só quero mencionar uma parte da aliança que Deus fez com Abraão. O final do verso 3, que nós lemos em Gênesis 12, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É verdade que através de Abraão, Deus escolheu um povo que passou a ser o povo do seu pacto, né? O povo da sua aliança, que é justamente o povo de Israel. Mas Deus avisou Abraão, por seu intermédio, todas as famílias da terra, e não só Israel aí, mas os brasileiros, os espanhóis, os mexicanos, os italianos, os franceses, os russos, os senegaleses, os etíopes, todas as famílias da terra serão abençoadas. E nós sabemos que o alcance desta aliança chegou até o Senhor Jesus Cristo, incluindo a vinda de um Salvador que fosse o Salvador do mundo, através da descendência física de Abraão, certo? Porque o Senhor Jesus, segundo a carne, ele era judeu. Então, estava incluído no pacote dessa aliança um Salvador universal, que ele viesse para salvar todas as famílias da terra, independente da nacionalidade. Agora, eu vou reforçar, Deus falou, sai da tua terra, mas Deus não falou qual era a terra para Abraão ir. E diz Gênesis 2, 12 e 1, eu te mostrarei. Isso quer dizer o seguinte, quando Deus deu uma revelação limitada a Abraão, Deus queria ver a fé dele na promessa de Deus e a obediência dele. Né? Lembra, então, que essa resposta positiva à revelação de Deus, ela tem dois aspectos. Internamente, fé, confiança na palavra de Deus. E externamente, uma obediência a essa revelação. Era para sair de Ur dos Caldeus? Abraão saiu. Agora, Deus não falou imediatamente qual era a terra que Deus lhe daria. Deus lhe deu apenas promessas de bênçãos e uma ordem para sair de Ur. E qual foi a resposta positiva de Abraão? Internamente, ele creu em Deus e externamente, ele obedeceu. Diz o versículo 4 de Gênesis 12, partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Sabe o que nós chamamos, como nós chamamos isso? Obediência. Irmãos, eu vou enfatizar isso ao longo do trecho que nós vamos mencionar hoje, porque fé e obediência são duas coisas que andam juntas sempre. Juntas sempre. A fé
é a crença interna de que o que Deus prometeu ele vai cumprir. E porque eu creio, o que é que eu faço externamente? Eu obedeço a revelação que ele me deu. Entendeu? Então, será que a gente pode dizer que quando existe desobediência é porque não existiu fé na palavra de Deus? Exatamente isso. Exatamente isso. Em relação a isso, eu li outro dia um comentário que eu achei muito interessante. O comentarista ele disse que se ele perguntasse para os cristãos, vocês creem na palavra de Deus? A primeira resposta que ele ouviria dos cristãos é sim. Se ele fizesse a pergunta, em qual parte das escrituras vocês creem? Os cristãos diriam, em todas as partes. Eu creio na palavra totalmente. Então, a terceira pergunta é, por que você não obedece totalmente à palavra de Deus? E aí a conclusão desse raciocínio é, eu creio na parte da palavra de Deus que eu obedeço. Entenderam? Essa é a resposta positiva que Deus quer ver. Quando Deus nos faz uma revelação através da sua palavra, ele quer ver, primeiro, a minha fé interna. Eu creio que essa é a palavra de Deus. Eu creio que ela é boa. Eu creio que ela é o melhor para mim. Eu creio que não há outra coisa melhor. Eu creio. Muito bem. Então você crê? O que você deve fazer agora? Obedeça. Cumpra. Siga a palavra de Deus. Essa é a resposta positiva completa. Fé na revelação de Deus. Obediência à voz do Senhor. Abraão teve as duas coisas. Deus falou para ele, sai da tua terra, eu vou te mostrar a terra que eu vou onde eu quero você. Ele creu na palavra de Deus e ele obedeceu. Eu gosto de pensar, um dia, Abraão chegando em casa e ele é recebido pela sua esposa, Sara, e ele diz, oh, minha esposa, apronta as malas aí, porque nós vamos viajar. Ah, é? E ela pergunta, por quanto tempo? Ele fala, não, nós vamos viajar, mas fazer uma viagem de mudança definitiva. Ah, tá bom. Para onde nós vamos? E a resposta de Abraão para Sara é, não sei. Aí Sara deve ter pensado, meu marido está ficando louco. Eu gosto de imaginar esse possível diálogo entre marido e mulher. E aí ele falou para ela, olha, Deus revelou e nos chamou para sair daqui do meio da idolatria, do meio dessa comunidade que vive tão longe de Deus. Deus vai nos levar para uma outra terra. E ele prometeu, minha esposa, bênçãos sem fim. Só que ele não me disse qual é a terra. Mas nós vamos obedecer e vamos dar cada passo de acordo com a revelação de Deus. Isso é fé, e fé ligada à obediência. Ainda que ele pudesse ser taxado como um homem louco, porque, afinal de contas, não era uma viagem fácil de se empreender, os meios de transporte, no máximo carroça, carro de boi, ele ia levar toda a sua fazenda, toda a sua riqueza, o seu gado, todas as pessoas que viviam junto com ele. Então, era uma viagem trabalhosa. E ele não sabia para onde ele ia. Mas sabe de uma coisa? Ele creu que assim como Deus lhe deu uma primeira revelação, Deus ia dar uma segunda, uma terceira, e passo a passo ele ia crendo e obedecendo à vontade do Senhor. Não é à toa que este homem é chamado nas Sagradas Escrituras o pai daqueles que têm fé. A demonstração de fé que ele teve, e uma demonstração prática, porque não foi apenas teórica. Ele não disse apenas eu creio, mas ele provou na prática a sua fé
obedecendo a Deus. Muito bem. Versículo 9 de Hebreus 11. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Há algumas coisas que eu quero que vocês notem aqui. Abraão viu o seu filho Isaque nascer. Na verdade, ele viu Ismael nascer e depois Isaque. Viu Isaque se casar e ter filhos. Ele foi contemporâneo não só dos seus filhos, mas dos seus netos. E sabe de uma coisa? Ele transmitiu aos seus filhos e netos um legado de fé. A palavra de Deus diz que ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e com Jacó. E isso mostra não só que ele foi contemporâneo dos seus filhos e netos, mas que ele deu a eles um legado de fé. E esse legado de fé o fazia habitar em tendas. O que significa isso? Eu só quero mencionar, está entrando aí conosco também os nossos irmãos Valdir e Ellen, lá de Framingham, Estados Unidos, né? Sejam bem-vindos, irmão Valdir, irmã Ellen, viu? Obrigada. Para acompanhar conosco a meditação. Estamos atrasados. Nós estamos em Hebreus, capítulo 11, versículos 9 e 10. Seus filhos e netos viram neste homem um exemplo de fé. Alguém que recebia uma revelação de Deus, cria e obedecia. E esse contato com Deus, esta comunhão com Deus, os seus filhos e netos quiseram imitar. Bom, deixe-me corrigir. Eu vou dizer, o seu filho e netos quiseram, eu não posso dizer de Ismael, mas pelo menos Isaque e Jacó, né? E até o seu bisneto José, que estão mencionados aqui como heróis da fé também. E com quem eles aprenderam a vencer pela fé? Com quem eles aprenderam a ter essa comunhão com Deus e aproveitar esta comunhão com Deus para receber uma revelação e responder positivamente a essa revelação? Eles aprenderam com Abraão. Então, o versículo diz, eles foram herdeiros com Abraão da mesma promessa. Como é gostoso, nós lemos na palavra de Deus, que Deus, antigamente, né, para os judeus, era conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas eu quero enfatizar isso para vocês. Aquele homem de fé, de comunhão com Deus, um homem que vivia obedecendo a Deus, ele deixou um legado profundo, importantíssimo, para os seus filhos, netos e bisnetos. E eles, pelo menos alguns deles, aprenderam com o patriarca e imitaram o exemplo do patriarca. Agora, por que eles habitaram em tendas? Por que eles não construíram casas, cidades e ficaram de uma forma fixa? Porque, na verdade, apesar de eles serem homens riquíssimos, tanto Abraão, quanto Isaque, quanto Jacó, quanto José, foram homens riquíssimos, possuindo gado em abundância. Sabe de uma coisa? Nós lemos que o único terreno que Abraão comprou aqui na terra e que possuiu, sabe qual foi? A caverna de Macpela, onde ele foi enterrado junto com Sara e junto com também outros descendentes. E por que eles habitavam em tendas? E por que ele não comprou terra? Bem, em primeiro lugar, ele habitou nas terras que Deus lhe deu. Mas o escritor deixa bem claro
que a sua confiança não estava num aqui, não estava em terras em abundância, apesar de ele precisar delas por causa do seu gado bastante numeroso. Mas o escritor diz, ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Isso quer dizer, então, que a sua esperança não estava em coisas desta vida, ligadas à terra, ligadas ao aspecto humano e terreno, mas a sua esperança era celestial. Celestial. E por causa disso, ele não fez questão, nunca se preocupou em comprar terras para construir fazendas enormes. Sua preocupação não era essa. Na verdade, ele reconhecia que nessa terra ele era apenas um peregrino, um estrangeiro. Que visão de vida interessante. Tremenda. Nós usamos uma expressão, Abraão não quis criar raízes aqui nesta terra. Porque a sua esperança não estava aqui, mas a sua esperança estava ali. Sabe, meus irmãos, há uma lição muito importante para nós aqui. O trecho não está dizendo que nós não devemos comprar uma casa e que nós não devemos possuir terras. Não é isso que o trecho está dizendo. Mas, na verdade, o Senhor Jesus ensinou, falando de riquezas para os seus discípulos, ele disse, não acumuleis tesouros aqui nessa terra, onde a traça, a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai tesouros ali, porque ali você tem a garantia e a segurança de que o que estiver ali, você não vai perder nunca. E o Senhor Jesus termina esse ensino dizendo, onde estiver o seu tesouro, estará também o teu coração. Onde é que estava o tesouro de Abraão? Ali. Na pátria celestial. E o coração dele estava ali. Ele andava aqui na terra como peregrino, sabendo que a sua estadia aqui seria provisória, mas ali a sua estadia seria eterna. Então, para que investir tanto recursos, tempo, numa coisa provisória ligada à terra? O seu investimento era no seu relacionamento com Deus, porque esse relacionamento é eterno. Há uma lição preciosa para nós. Um exemplo de fé a ser imitado. Deus permita que nós também consideremos que a nossa estadia aqui nessa terra é passageira, é efêmera. E, portanto, não vamos criar raízes aqui, mas vamos investir no nosso relacionamento com Deus, porque esse é eterno. Versículo 11 de Hebreus 11 também. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Interessante a visão dupla que nós temos a respeito da maternidade de Sara. Porque a visão que Moisés nos passa lá em Gênesis é uma visão negativa. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18.
E no versículo 1, nós lemos: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e os acolheu de uma forma muito calorosa, não é? Agora a Bíblia fala, Moisés registra o fato aí de que havia 3 homens, mas um deles, no verso 1, é chamado o Senhor, Jeová, Deus. Bem, se Deus se manifestou de forma visível a Abraão, então é o que os estudiosos chamam de uma cristofania, ou seja, uma aparição do Senhor Jesus Cristo antes de nascer em Belém. Aliás, essa é mais uma prova de que ele já existia antes de nascer em Belém. E ele apareceu visivelmente, porque o Senhor Jesus é a única pessoa da Trindade que se torna visível. O Pai e o Espírito Santo são invisíveis para esses olhos. O Senhor, visível. Sua aparição, sua manifestação foi visível, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nos Evangelhos. Muito bem. E os outros 2 homens, quem eram? No capítulo 19, versículo 1, nós encontramos que ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Então nós descobrimos que aqueles 3 homens que apareceram a Abraão eram o Senhor Jesus Cristo e mais 2 anjos. E todos os 3 tinham a forma humana de homens, como nós temos. Ok. E qual foi o motivo da aparição do Senhor Jesus Cristo com aqueles 2 anjos para Abraão? O motivo foi duplo. Primeiro, eles vieram avisar, e o próprio Senhor Jesus foi o mensageiro de Deus, né? Para avisar que Sara teria um filho. Olhem para o versículo 10, do capítulo 18 de Gênesis. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Na verdade, nessa ocasião, Abrão já tinha tido o seu nome mudado para Abraão. E Abrão significa pai exaltado, mas Abraão significa pai de uma grande multidão. Só que, curiosamente, ele só tinha um filho até essa ocasião, Ismael, nascido 13 anos atrás. Mas agora o Senhor Jesus aparece a Abraão, chama a sua esposa e diz: Sara, daqui a 1 ano você terá um filho. E esse, na palavra de Deus, é chamado o filho da promessa. Qual foi a reação de Sara ao receber esta promessa? Versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Se Sara não menstruava mais, isso significava que o período fértil da vida dela, onde ela poderia gerar filhos, já tinha passado. Ela já tinha passado pela menopausa e agora ela estava numa idade, humanamente falando, ela não poderia mais ter filhos. Então, conhecendo o seu corpo, qual foi a reação dela ao receber esta promessa? Verso 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma. Notem o cuidado que Moisés tem em dizer aqui. Ela riu no seu íntimo. Ela disse consigo mesma. Depois de velha
e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Bom, se ela não riu com a boca, só internamente, duvidando disso, ela conhecia o seu corpo. Ela já tinha passado do período fértil da sua vida. Então, ela sabia que não podia mais ter filhos. Ela achou, isso não pode acontecer. Imagina, eu, velha, nessa idade, ter um nenê no colo, abraçar um nenê, poder gerar um filho, isso não vai acontecer. Mas uma prova de que era o Senhor Jesus Cristo que estava ali, porque disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? E se a incredulidade de Sara tinha sido só internamente, ela não tinha externado a sua descrença, só Deus mesmo, que poderia conhecer o coração dela, é que pôde saber que ela estava rindo, desacreditando a promessa feita. Agora, quando nós terminamos a leitura desse trecho em Gênesis, a visão que nós temos de Sara é: Sara foi incrédula. Ela duvidou da promessa de Deus, certo? Vocês também têm essa impressão? No entanto, quando nós chegamos na carta aos Hebreus, agora voltem lá para Hebreus capítulo 11. O versículo 11 começa dizendo: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. E a visão agora que o escritor da carta aos Hebreus passa para nós de Sara é uma visão bem diferente da visão que Moisés passou. Ele agora apresenta uma visão positiva. Qual foi a reação de Sara quando foi notificado que ela seria mãe? Diz o escritor da carta aos Hebreus, ela creu. Sabe de uma coisa? Como estas palavras me confortam. Como elas me ajudam. Sabe por quê? Porque a reação inicial de Sara foi não crer. Mas depois ela pensou em quem estava dando aquela revelação. E ela deve ter pensado: como é que ele sabe que eu ri? Como é que ele sabe que eu não criei? Esse homem deve ser Deus. E se ele é Deus, eu vou ter a mesma atitude que o meu marido teve quando recebeu uma revelação de Deus. Eu vou crer. Eu vejo uma primeira reação, descrença. Uma segunda reação, fé. Corrigindo a primeira, anulando a primeira e fazendo agora a si mesma como receptora da promessa que Deus havia feito. Não sei se vocês concordam comigo, mas a mesma mulher que no instante inicial manifesta uma descrença, depois ela crê na promessa que lhe foi feita e ela recebe o cumprimento da promessa. E a promessa do Senhor era: daqui a um ano você vai ter um menino. Agora, vocês sabem qual era a idade dela quando recebeu a promessa? Ela tinha 89 anos. E quando ela foi mãe, um ano depois, ela completou 90 anos. E com 90 anos ela foi mãe pela primeira vez. Talvez isso deva ser levado em conta para nós não sermos muito rígidos contra Sara e dizermos: Sara riu, ela não acreditou. Qual de nós que, olhando para a nossa situação, naquela idade, iria prontamente crer? Hã? Difícil, né? Mas o exemplo de Sara me mostra que, se muitas vezes eu reajo inicialmente a uma promessa de Deus com desesperança, desacreditando,
não crendo no que Deus me disse, existe a possibilidade de eu corrigir a minha resposta negativa, dando a Deus uma resposta positiva. E essa resposta positiva é fé. Eu posso entender Sara, e eu posso entender cada um de nós, na nossa fraca humanidade, na nossa limitação humana, recebendo uma promessa diante dessa de Deus, nossa primeira reação seria: ah, Senhor, mas, e talvez nós levantássemos uma objeção. Mas depois, pensando bem, quem é que fez a promessa? Deus. E Deus é fiel para cumprir esta promessa. Então, eu vou crer na promessa de Deus. E eu posso anular a minha reação inicial de descrença com uma reação final de fé inabalável na palavra de Deus. Pela fé, Sara, ela está incluída aqui entre os heróis da fé. É verdade que ela teve que pensar durante toda a sua vida ao lado do seu filho. Que nome recebeu o seu filho? Isaac. E o nome Isaac significa riso. E esse nome foi colocado para que ela nunca se esquecesse. Quando eu recebi uma revelação de Deus, a primeira reação minha foi rir, não crendo. Mas, eu tenho que corrigir isso. E eu tenho que depositar a minha fé, a minha confiança na palavra de Deus e crer na revelação que Deus me faz. O nome Isaac foi colocado no seu filho para que ela nunca se esquecesse da sua fraqueza humana. E por causa da sua fraqueza, a sua tendência de não crer. Mas essa fraqueza depois foi eliminada quando ela colocou a sua confiança na palavra do Senhor. Muito bem, vamos seguir. Versículo 12. Por isso também de aliás, já amortecido. Olha a expressão que o escritor da carta aos Hebreus usa para se referir a quem? Abraão. O que ele quis dizer com já amortecido? Bem, não era só Sara, que fisicamente não podia gerar filhos, mas Abraão fisicamente também já não tinha mais condições de gerar um filho. E a palavra de Deus o chama de amortecido. Mas dele saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Interessante porque quando lá em Gênesis capítulo 18, quando o Senhor apareceu a Abraão, o nome dele já tinha sido mudado para Abraão, que significa pai de uma grande multidão. E o escritor agora menciona que esta multidão, inclusive, ela é tão numerosa quanto a areia na praia do mar, mas também como as estrelas do céu. E sabem o que é que o escritor tem em mente aqui ao comparar a descendência de Abraão com a areia da praia do mar e com as estrelas do céu? Em primeiro lugar, ele fala que a descendência de Abraão foi numerosa. Mas, em segundo lugar, ele menciona que Abraão teve dois tipos de descendência. A areia da praia do mar é algo ligado a esta terra. E isso faz menção de uma descendência terrena que Abraão teve. Qual é essa descendência terrena? Os descendentes de Isaac, os judeus. Os descendentes de Ismael, os árabes. E se você somar a população judaica e árabe hoje no mundo, você vai comprovar que a descendência física, terrena de Abraão é inumerável como a areia que está na praia do mar.
Mas quando o escritor menciona que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas do céu, o escritor está mencionando um segundo tipo de descendência que Abraão teve e ainda tem. Sabe quem são? Vamos lá para a carta aos Gálatas, capítulo 3. Carta aos Gálatas, capítulo 3. Versículo 26. Gálatas 3 e 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Agora pulem para o verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Qual é essa descendência espiritual que o escritor menciona e que ele menciona também tão numerosa como as estrelas do céu? São os crentes do Senhor Jesus. São aqueles que não descendem segundo a carne de Abraão, não são judeus, não são árabes, mas descendem espiritualmente de Abraão, isto é, aprenderam a ter um relacionamento com Deus baseado na sua fé. Deus revela, eu creio e obedeço. Deus revela, eu creio e obedeço. E quando pessoas fazem o mesmo que Abraão fez, são descendentes espirituais de Abraão. Então, nós que já temos colocado a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e o recebido como Salvador e Senhor das nossas vidas, somos descendência espiritual de Abraão. Né? Os judeus hoje, e os árabes também, quando se convertem ao cristianismo, eles são descendência de Abraão, tanto do ponto de vista terreno, quanto do ponto de vista celestial. Que bênção poder ser descendência tanto terrena quanto espiritual de Abraão. Mas nós que somos gentios, pelo menos temos a oportunidade, a bênção, o privilégio de sermos descendentes de Abraão, porque somos herdeiros da promessa baseada na mesma fé que Abraão teve. Vamos voltar para Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Todos estes quem? Bem, o escritor está falando de Abraão, falou de Isaac, falou de Jacó, falou de Sara. Eles morreram na fé. Interessante essa expressão, porque lá no livro de Abacuque, nós encontramos uma expressão que é repetida na carta aos Romanos, que é repetida na carta aos Gálatas e também aqui na carta aos Hebreus. A expressão é: o justo viverá por fé. Interessante, porque essa expressão nos faz pensar que a nossa vida de justificados começa pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas essa expressão também nos faz pensar que a nossa vida com Cristo, ela se mantém pela fé. Então, nossa vida começa pela fé, um aspecto da nossa fé chamada fé salvífica. Mas ela se mantém pela fé todo dia, um aspecto da nossa fé chamada fé mantenedora. Mas sabe o que acontece quando um justo morre? Ele começou a viver pela fé, ele viveu a sua vida pela fé, mas ele morre também na fé. E sabe o que acontece quando um justo morre na fé? Ele não vê a concretização das suas promessas, das promessas que Deus nos fez, todas em vida, mas ele sabe que receberá todas essas promessas
depois desta vida. Entenderam? O que é morrer na fé? Não ver todas as promessas concretizadas durante a vida, mas ter a certeza de que nós vamos receber todas as promessas que Deus fez depois desta vida, numa vida a ser vivida onde? Bem, se Abraão, Isaac, Jacó, Sara viviam aqui nesta terra como peregrinos, é porque eles tinham fé que a sua pátria é celestial. E lá no céu, nós também vamos ter certeza de que todas as promessas que a palavra, que Deus nos faz através da sua palavra, mesmo as que não forem concretizadas aqui nesta vida, elas serão concretizadas ali, naquela vida. Isso é fé. A fé nos faz pensar que mesmo na nossa morte, o nosso Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. E sabe por que nós temos esta esperança e temos esta certeza? Porque o nosso Deus não morreu. O nosso Deus não está morto, mas o nosso Deus está vivo. E tão vivo quanto ele são as suas promessas a favor do seu povo. Versículo 14. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Que coisa! Sabe, vocês leram na palavra de Deus que durante a sua vida, foi bem longa, Abraão viveu, se não me falha a memória, mais de 170 anos. Vocês se lembram alguma vez de ele ter querido voltar para onde ele saiu? Ur dos Caldeus? Nunca, né? Nunca. Porque Abraão não reconhecia que nem Ur dos Caldeus, nem Canaã era a sua pátria, mas a sua pátria era celestial. Ele fez questão de esquecer o que ficou para trás, porque ele caminhava, aguardando o dia de estar na sua pátria celestial. Meus irmãos, que exemplo de fé este homem de Deus nos deixa registrado na sua palavra. E Deus mandou registrar isso para nós imitarmos. Que a nossa vida aqui seja vivida desta forma. Eu não vou criar raízes. Eu não vou investir mais do que aquilo que é absolutamente necessário para a manutenção da vida aqui nesta terra, porque a minha pátria é celestial. Lembram-se das palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3? A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos a vinda do nosso Senhor, o qual nos levará e nos tirará desse corpo de desonra e nos dará um corpo de glória, nos tirará desse corpo de humilhação e nos dará um corpo de força, um corpo eterno. Quando nós temos esta promessa na palavra de Deus, nós vamos reconhecer que a nossa passagem aqui é temporária, é efêmera, é um tempo muito curto. Então, o que nós vamos fazer é investir no nosso relacionamento com Deus, porque esse relacionamento será na nossa pátria celestial para toda a eternidade. Versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. E é interessante porque, até agora, nós vimos essa palavra superior sendo aplicada ao Senhor Jesus. Nós vimos que a pessoa dele é superior. Nós vimos que o sacerdócio dele é superior. Nós vimos que o sacrifício dele é superior.
Mas agora o escritor aplica esta mesma palavra, que é a palavra-chave da carta, a palavra superior, ele aplica à nossa pátria. Estou me lembrando daquelas palavras do Senhor Jesus em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele estava falando da pátria celestial. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe quem é que estava falando? Quem é que falou essas palavras? Esse Salvador superior, esse nosso sumo sacerdote superior, este homem superior. E ele está falando de uma pátria superior, para onde nós vamos, para onde ele vai nos levar. Abraão, Isaac, Jacó, Sara, eles viviam na expectativa dessa pátria superior, a pátria celestial. E é por isso que no verso 16, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Que expressão maravilhosa! Deus não se envergonhou de ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de Sara, o Deus de José. E por que Deus não se envergonha? Porque quando Deus revelava a eles a sua vontade, a sua resposta interna positiva era fé. A sua resposta positiva externa era obediência. E por esta razão, o escritor diz, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meus irmãos, será que Deus se envergonha de ser chamado o Deus de Davi? Será que Deus se envergonha de ser chamado o Deus de Artêmio, o Deus de Eduardo, o Deus de Jaime? Ou será que nós temos um relacionamento com Deus da mesma forma que estes heróis da fé, que a palavra de Deus tem colocado diante dos nossos olhos, que respondem à revelação de Deus com uma fé pronta que produz obediência em nossas vidas? Oh, Deus permita que seja esse o tipo de relacionamento que cada um de nós tenha com Deus. Ele chama, ele revela. Como é que nós respondemos a isso? Nós cremos e por isso nós obedecemos. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Meus irmãos, agora nós chegamos aqui ao teste de fé mais duro que Abraão teve em toda a sua vida. Mais difícil. Uma prova de fogo. Onde é que nós encontramos esse teste? Vamos lá em Gênesis capítulo 22. Há alguns versículos que eu quero ler com vocês. Gênesis capítulo 22. No verso 1, nós encontramos o seguinte: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus,
Agora prestem atenção nas palavras. Toma, em primeiro lugar, teu filho. Segundo lugar, teu único filho. Terceiro lugar, Isaque. Em quarto lugar, a quem amas. E vai-te até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E se você lesse o verso 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e o que ele fez com a revelação de Deus e com a ordem de Deus? Obedeceu. E por que ele obedeceu? Primeiro, qual foi a resposta interna que Abraão deu a Deus? Fé. Segundo, qual foi a resposta externa? Obediência. Certo? Agora eu quero que vocês entendam por que esse foi o teste mais duro da fé de Abraão. Nessa altura dos acontecimentos, em Gênesis capítulo 22, Abraão já tinha um outro filho, Ismael. Ele é 14 anos mais velho que Isaac. Mas Deus diz, teu filho. Agora, dizem os estudiosos que Isaac devia ter, nessa ocasião, talvez entre 18, 20 anos, alguma coisa por aí. Então, Abraão tinha 120 anos. Bom, se com 100 anos já era impossível ter um filho, o escritor da carta aos Hebreus diz, o seu corpo já estava amortecido. Com 120 anos, e Deus está pedindo para ele matar o filho dele. E agora, gerar um outro filho com 120 anos, hein? Segundo, Deus diz, teu único filho. Mas por quê? Se ele tinha Ismael também. Acontece que as promessas de Deus estavam destinadas a cumprir-se através de Isaque. E quando Deus diz teu único filho, não quer dizer o único filho gerado, quer dizer o único filho compatível com o cumprimento das promessas que eu fiz. Não havia outro. E agora Deus está pedindo para ele matar. Em terceiro lugar, Deus diz Isaque. O que é que significava o nome Isaque? Riso. Aquele homem de 100 anos, com um nenê no colo, gerado por ele, aquilo foi motivo de uma alegria, uma satisfação imensa. O cumprimento das... Abraão falou, agora eu entendo por que Deus me mudou o nome de Abrão para Abraão. E Deus pediu para ele fazer o quê com esse filho, que era o motivo de riso dele? Matar. Finalmente Deus diz, a quem amas. Vocês podem imaginar o amor daquele ancião de 120 anos pelo seu filho de 20 anos? Pode imaginar o amor? Seria o seu herdeiro, seria aquele que daria continuidade à sua família, seria aquele quem iria herdar toda a sua riqueza, o filho amado da sua velhice. E o que Deus pediu para ele fazer? Matar o seu filho. Agora, o que nós lemos no verso 3? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Em algum momento, você vê esse homem questionando Deus? Ou inclinado a desobedecer a Deus? Ele podia falar assim, o senhor mesmo está dizendo, é o meu único filho, eu amo. E agora você está me pedindo para matar? Eu não quero entrar em muitos detalhes com vocês,
Mas havia não só uma questão ética aí, mas uma questão religiosa. Porque Abraão vivia numa região em que os povos em volta faziam sacrifícios humanos. Eles adoravam, por exemplo, o deus Moloque, e a adoração ao deus Moloque era feita com sacrifícios dos próprios filhos, que eram jogados no fogo. Alguma vez Deus tinha pedido para alguém do povo de Israel, antes de Abraão e depois de Abraão, fazer um sacrifício humano? Na verdade, o único sacrifício humano que Deus permitiu foi do seu próprio filho. Deus nunca se agradou de sacrifícios humanos a esse ponto. Mas agora, essa questão ética, essa questão natural, né? Um pai matar o filho, essa questão religiosa, não. Deus tinha ensinado a matar animais inocentes, né? Desde o Jardim do Éden. Houve algum questionamento da parte de Abraão? Nenhum. Qual foi a resposta positiva que Abraão deu internamente? Fé na palavra de Deus. Qual foi a resposta positiva externamente que ele deu? Obediência à ordem de Deus. Agora você está perguntando, como é que ele manifestou fé? Fé em quê? Fé no pedido que Deus fez para matar Isaac? Não. Voltem ali para o trecho em Hebreus. No versículo 18, o escritor da carta aos Hebreus diz: em Isaac será chamada a tua descendência. E sabe onde é que está registrado isso? No capítulo 21 de Gênesis. Portanto, antes do pedido de Deus para que ele sacrificasse o seu filho. Confere comigo ali. Gênesis 21. Gênesis 21, verso 12. No final do versículo, olha lá as palavras de Deus. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Encontraram aí? Gênesis 21 e 12, final do versículo. Então, isso Deus disse a Abraão, e depois do capítulo 22, quer dizer, depois, Deus pede para Abraão matar Isaque. Eu disse que a resposta positiva interna de Abraão foi fé. Fé no quê? Fé no que Deus tinha dito. Deus já tinha dito para ele, em Isaque será chamada a tua descendência, ok? Agora presta atenção no capítulo 22 de Gênesis, o que ele disse para os seus servos. Gênesis 22, versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, na terra de Moriá, onde ele deveria sacrificar o seu filho. Verso 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Deixa eu trocar em miúdos, se você não entendeu ainda. Abraão disse aos seus servos, vocês esperam aqui, eu vou subir o monte, que é o Monte Moriá, eu vou oferecer um sacrifício a Deus. Ele não disse para os seus servos qual era, mas ele sabia qual era o sacrifício que Deus tinha pedido para ele fazer. E ele está dizendo, eu e o rapaz subiremos. Eu e o rapaz adoraremos a Deus. Eu e o rapaz voltaremos. Agora, os servos não entenderam isso porque eles não sabiam qual era o sacrifício que Abraão tinha que oferecer. Mas você sabe qual era o sacrifício que Deus tinha pedido para ele fazer. Como é que ele ia matar o filho dele e ele ia voltar com o filho dele?
Então, volte lá para Hebreus de novo. E você vai ver agora o que era a fé de Abraão. Capítulo 11, versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Você entendeu? Então, o que Abraão estava querendo dizer para os servos é: eu e Isaac subiremos. Eu e Isaac adoraremos. Eu vou ter que matar o Isaac, porque Deus pediu. Mas Deus vai ressuscitar o Isaac dos mortos, porque eu e o Isaac vamos voltar, e o Isaac vai voltar vivo. E por que ele cria nisso? E por que ele tinha essa certeza? Porque Deus havia dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Você entendeu? Sabe como é que se chama isso? Fé. Fé. Deus falou, a água parou. É o nosso ditado. Não é? Deus falou que, através de Isaac, eu vou ter uma descendência. Se eu tiver que matar Isaac, o meu problema é obedecer a Deus. Deus mandou para matar, eu vou matar. O problema de Deus depois é ele ressuscitar o Isaac. Acabou. Ele cria na palavra de Deus. Ele cria na promessa de Deus. Ele cria no poder de Deus. Isto a Bíblia chama de fé. Entenderam? Fantástico, né? Coisa fantástica. Por isso que eu disse que esse foi o maior teste da fé de Abraão. E eu pergunto para vocês, e com que nota ele passou nesse teste? 10. 10. Aprovado. É por isso que o nome dele está registrado aqui na galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que venceram, não porque eram fortes, porque creram no Deus que é o Todo-Poderoso. Creram na revelação que Deus lhes fez. Vocês estão percebendo mais uma vez que fé não é andar no escuro, não. Deus não tinha falado para ele que Isaac teria filhos? Então ele creu nisso. Ele falou, se eu tiver que matar Isaac, Deus vai ressuscitar Isaac e fazer com que ele tenha filhos depois. Isso é fé na palavra de Deus. Isso não é andar no escuro, é crer na revelação de Deus e responder de forma positiva a essa revelação. E qual é essa resposta positiva? Internamente, fé. Externamente, obediência. Bem, vocês conhecem o final da história, não foi preciso ele matar o filho. E a hora que ele estava prestes a matar, Deus falou, pode parar. Pode parar. Tua fé já está evidenciada através da tua obediência. Fé e obediência. Como andam juntas estas coisas? Bem, nós estamos terminando. Versículo 20. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Notem essa expressão e compare com o verso 1 do capítulo 11. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E nós, quando fizemos a introdução nesse capítulo, dissemos que a fé em nós, ela nos dá certeza, isto é, ela faz com que as coisas teóricas se materializem, se tornem práticas. E ela nos dá convicção, isto é, ela nos dá segurança. E foi isto que Isaac, Jacó e Esaú experimentaram pela sua fé. Coisas que não tinham acontecido. Eles creram na promessa de Deus. Verso 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Mais uma vez, falando acerca de coisas futuras.
Jacó pegou os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, e ele inverteu as mãos, abençoando e colocando o nome de Efraim antes do nome de Manassés. Coisas que iriam acontecer. E depois, quando nós vemos a população da tribo de Efraim, a população da tribo de Manassés, nós vemos exatamente o que Jacó profetizou acontecendo. Ele fez isso pela fé, falando de acontecimentos futuros. E, finalmente, verso 22, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Há 2 coisas interessantes. Onde é que José morreu? Vamos olhar lá para Gênesis, capítulo 50. Livro de Gênesis, capítulo 50, último verso, 26. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Mas Deus tinha dito a Abraão, a Isaque, a Jacó e a José, através da aliança abraâmica, que Deus havia de colocar o seu povo na terra de Canaã. Deus disse a Abraão: todo lugar que pisar a planta do seu pé, esse lugar eu vou te dar como herança. E a terra que Abraão pisou foi a terra de Canaã. Então, Deus tinha prometido lá, quando José morreu, ele falou: ó, Deus vai tirar vocês daqui e vai levá-los para Canaã. O que é isso? Fé na revelação de Deus. E por isso ele disse: e quando vocês saírem, vocês vão pegar os meus ossos, vão desenterrar os meus ossos e vão levar os meus ossos, porque eu quero ser enterrado na caverna que Abraão tinha comprado, na terra de Canaã. Interessante, ele já tinha morrido, mas aquilo que ele sabia que Deus iria fazer, Deus cumpriu depois da sua morte. Mais uma vez eu digo, isso se chama fé. E a fé daqueles que morrem na fé, ela vai permitir que mesmo depois da morte, eles recebam ainda o cumprimento das promessas de Deus. Bem, hoje nós pensamos nesses versículos aí que retratam uma fase da vida do povo de Israel chamada a era patriarcal. E nós vimos Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, né? Seguindo aí a linha genealógica, nós temos Abraão, seu filho Isaque, o seu neto Jacó, o seu bisneto José. Os patriarcas, heróis da fé, tiveram todos eles uma revelação da vontade de Deus. E a reação deles foi: eu creio na palavra de Deus. Eu creio no poder de Deus. Então, eles obedeceram prontamente ao que Deus lhes revelara. Bem, agora você está perguntando, para que tudo isso? Eu digo a vocês, esses são exemplos que Deus tem colocado para que nós os imitemos e tenhamos um relacionamento com Deus baseado na nossa fé, que produz uma vida de obediência à sua palavra. Então, lembra disso. Quando você ler um versículo na palavra de Deus, pergunta para você mesmo: eu creio que isso é a palavra de Deus? E como é que você vai provar que você crê? Quando você obedecer àquela palavra de Deus. Ok? Que Deus abençoe a sua palavra, que Ele fale ao nosso coração e que Ele nos leve a imitarmos esta vida de fé, de dependência de Deus, de obediência ao Senhor, que os heróis da fé, os patriarcas, também tiveram. Que Deus abençoe a cada um e amanhã, aqueles que vão para suas reuniões já presenciais,
que possam receber a palavra de Deus, desfrutar da comunhão com o povo de Deus e sermos abençoados através de tudo isso. Uma boa noite para todos. Amém.